Salve família, esse é um novo episódio de Criative-se começando. Como é bom ter você nessa mesa com a gente. Esse é um ambiente de ativação das boas ideias. Esse é um lugar de inspiração. O nosso desejo é que essa conversa, que o que a gente vai trazer nessa mesa, gere algo novo em você e por meio de você. Você, quando está em intimidade com o Criador, você revela o novo. Você revela o que Ele quer revelar aonde você estiver. Ele está construindo algo em você para se revelar por meio de você. Você se torna novo com Ele para expressar quem Ele é aonde você estiver. Criative-se é sobre isso. Quero te convidar a participar, deixar seu comentário, também aquilo que marcou você. Deixa pra gente aqui, nós estamos na playlist do Canal Eleve, Criative-se no Canal Eleve, no YouTube, no Spotify e outras plataformas de áudio. É só você pesquisar por Criative-se. E nessa plataforma, lembre-se de deixar lá sua avaliação. Dá 5 estrelas pra gente, para que outras pessoas também possam nos conhecer. Aqui nós temos convidados especiais, temos conversas diretas, temos episódios sobre assuntos específicos e hoje eu tenho aqui um convidado, um amigo que me inspira muito. Sempre aprendo. Quando ele começa a falar, eu sento, eu me preparo, porque sempre vem, sabe, algo incrível da parte de Deus, muita revelação, muita graça. E eu estou falando aqui do pastor Jetro Paiva. Meu Deus. Tudo bem, pastor? Muito bom, Marcos. Muito bom estar aqui com você, aqui no Criative-se, para esse bate-papo, né? Da gente sentar na mesa, tomar um café, beber uma água e falar das coisas boas, né? Falar daquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. A gente só transborda, né? A boca só fala daquilo que o coração está cheio. Então, nós vamos transbordar aqui. Eu quero receber e quero compartilhar também. Vai ser muito legal. Muito, muito bom. Pastor Jetro Paiva é casado com a Leia, é pai da Esther, é pastor na PIB de Andradina, PIB de Junquerópolis. Ele tem um projeto que ele vai falar para a gente, chama Pastores do Bambu. Pensa no projeto que tem abençoado líderes da nação inteira. O povo sai do Brasil inteiro para ir lá para o meio do bambu, no meio do mato, ter uma experiência com Deus. É uma loucura, cara, uma loucura. Nós, antes da pandemia, faz um pouco mais de 3 anos, eu e a Leia, nós nos mudamos para o sítio, né, onde a gente já reside, e dá uns 40 e poucos metros da nossa casa, tem uma área de reserva assim, natural, de mata, de árvores. E o meu falecido sogro, ele plantou, por causa das erosões, por causa de uma parte mais baixa, algumas moitas de bambu. E são bambus gigantes, assim. E foi crescendo, foi tomando. E aí a gente descobriu aquele lugar e um dia a gente se apercebeu assim, havia uma capela. Imagina, bambus de 40 metros, 30 metros de altura. Uau. Eles se entrelaçaram e eu limpei embaixo, assim, virou uma catedral do bambu. Loucura, cara. Coisa de filme, assim. Só limpou, não precisou construir. Nada, estava prontinho. Aí a Leia falou, a gente podia reunir nossa liderança, nossos pastores, nosso time, para a gente ter 3 dias de jejum, de compartilhamento, de oração aqui. Aí começamos, e aí sempre tem, né, um amigo, 2 amigos, 3 amigos, e só pastores e pastoras. E logo no primeiro foram quase 40, no segundo 80, e nós não cobramos nada, a gente chega de manhã na segunda e vai até a noite, depois a gente ceia todo mundo junto, come um caldo, alguma coisa assim, e a gente faz 3 dias assim. Agora, semana passada, nós reunimos 200 e poucos pastores. E acontece a cada quanto tempo? Cada 2 meses. A cada 2 meses? Cada 2 meses. E o grupo que volta é o mesmo? A cada vez cara, é um grupo diferente? Nunca é o mesmo. Nunca é o mesmo. Tem um pessoal assim que já é de casa, né, cara? Igual vocês têm o time de vocês, assim, o staff. Nós temos o nosso, né? Então, a gente tem o nosso pessoal que já virou uma agenda, né? E temos, assim, aquele pessoal que aliançou, né? Apóstolos, pastores que estão mais próximos. Alguns vêm de longe. Dessa vez veio do Maranhão, vem de Manaus, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pará, Mato Grosso. E tem uns que falam, não, pastor, eu tenho uma aliança com isso aqui.
faz parte da minha vida, eu abro mão de qualquer coisa. A gente não cobra nada, né? Então, é tudo muito simples, não tem nada, cara. Esse tempo atrás, eu sou batista, tentei organizar. Falei, não, eu vou... Falei, Batista gosta da planilha, da OC, da ordem de culto. Eu falei bem assim, bom, eu vou organizar, cara, porque tem um pessoal pedindo, né? Como é que vai ser, como é que não vai ser, vai ter ministração, quem é que vai ministrar? Eu falei, eu vou organizar. Aí comecei a organizar, assim, pensando, né? Vamos começar assim. Quando eu estava orando, Deus disse assim, se você organizar, eu desorganizo. Não é para ser... Inventa de organizar para você ver. Eu vou bagunçar isso aí. Então, não é um congresso, não é uma conferência, não é culto. Cara, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Não tem tema, mas toda vez tem. Não tem, mas toda vez tem. Toda vez tem. As coisas, Deus vai levantando o pessoal e o pessoal vai pregando e vai alinhando. Da penúltima vez, sem ser da última vez, agora semana passada. Semana passada não, essa semana, porque terminou quarta, né? Da outra, 2 meses atrás, estava o Carlito e o Fabiano também foi. Você imagina, o Fabiano no bambu, cara. No bambu. Nossa, eu tô incendiado. Eu tô pegando fogo. E foi uma chapação doida. O Carlitão também. O Carlito arrebentou lá. E assim, o Carlito chegou, o Fabiano foi embora. O Carlito nem sabia que o Fabiano tinha falado. E os pastores que ministram não sabem o que o outro vai falar, porque não tem... Tem tema nenhum. A ver quem vai... Só vem. É o famoso só vem. Então, assim... Mas é incrível, assim, porque nós temos... Não dá nem para falar, sabe? Porque é muito doido, cara. A gente tem vivido, assim, experiências que a gente só lê em livros, assim, de Rua Azusa. Uau! Loucura mesmo assim. Avivamento do bambu. Uns moveres assim, uns sinais e cura, ministrações e sinais assim que os pastores a gente olha e fala, cara, eu nunca vivi isso na minha vida. O senhor acha que essa questão de ir para um ambiente natureza, para debaixo de um bambu, sem ter ali, né, uma capela, um auditório, um ginásio, algo natural, e sentar, valorizando o que cada um traz, e sem estar ali, né, com toda aquela organização rígida e aberta ao mover do Espírito, tem a ver com desacelerar, tem a ver com... Porque até no Creative-se, né, um tema que a gente traz aqui, a gente fala que a falta de novidade, às vezes, a falta de criatividade, a ausência do que é novo, às vezes está lá porque nós não paramos, porque a rotina é frenética, porque nós estamos tão ocupados que nós não estamos pensando tanto sobre o que estamos fazendo e a gente entra numa rotina extremamente estressante. E a gente está dormindo com o celular na cara, é LED na cara, é no WhatsApp, você trabalha 24 horas por dia quase, você acorda, a primeira coisa que você faz, pega o celularzão e já vai aquela loucura. E tem a ver com esse desacelerar, um reajustar, reorganizar, tem essa proposta? Sim e não. Né? Sim e não. Sim, porque... já teve bambu da gente chegar e exatamente isso aí, não fazer nada. Entendeu? Não prega, você vai quietar e é nessa quietude que Deus vai fazer. E outros que acelerou. Né? Então, quando eu falo sim e não, lógico que tem tudo a ver com o que você está dizendo do Creative-se, né? Com a experiência, né? De parar, mesmo que alguém estiver pregando e tudo. E realmente lá, no bambu, lógico que quando você chega lá e você vê assim a simplicidade, cara, de você não tem um templo, você não tem uma parede, você não tem tudo é muito simples, né, cara, assim, e o próprio ambiente, igual você disse, né, o próprio ambiente, eu acho que é exatamente isso aí, o próprio ambiente, som dos pássaros, o próprio o vento nas árvores, a dança do bambu, o barulho das águas, né, tem um lago lá lindo. Uau. E você chega e você fala, cara,
tem muito de Deus aqui. Mas também, eu penso, Marcos, que é assim, ó, tem a ver com algo profético também. Porque Deus não disse que ia levantar o templo de Salomão, nem o tabernáculo de Moisés. Ele disse que ia levantar a tenda de Davi. E a tenda de Davi, a responsabilidade de Deus é com a palavra dele. Então, às vezes nós pensamos que... Eu não tenho nada contra templo, nós estamos terminando de construir nosso templo lá e quero construir mais. Eu gosto de construir. Mas não é isso que Deus está fazendo. Deus não está construindo um templo. Deus está construindo o tabernáculo, a tenda caída de Davi. E a tenda de Davi é uma tenda que não tem paredes, né? É um lugar que valoriza o relacionamento com ele. Não tem paredes. Então, algum tempo atrás, Deus me disse assim, Jétro, eu estou derrubando as paredes denominacionais e eu estou levantando o meu propósito, o meu projeto, eu estou levantando a tenda de Davi. Porque é uma igreja sem paredes. Você percebe isso que eu vejo aqui, eu assisto, né, os seus podcasts e a Igreja da Cidade é um exemplo disso, a Rede Inspire é um exemplo disso. Então, quando a gente chega lá no Bambu, cara, é uma arca de Noé, bicho, porque é assembleiano, é metodista, é presbiteriano renovado, independente, batista. Bicho de todo tipo. É church de tudo quanto é, sabe, comunidade, quadrangular, povo. E assim, lá, a lei lá é assim, nós estamos abrindo mão dos nossos títulos. Aqui não tem apóstolo, não tem pastor, não tem sênior. Assim, se Deus quiser usar o menino que está lá, chegou agora, que tem 1 ano de ministério, ou o apóstolo de cabelos brancos, você entende? Todo mundo está ali, cara. E do mesmo jeito que eu tenho a liberdade de ministrar, de falar, de profetizar, Deus pode tomar uma mulher, uma menina, um rapaz. E eu não sei nem que igreja que é dele, eu não sei nem que título que é dele, mas eu quero receber o que Deus quer impartir através dele. Você entende? Então, assim, a desconstrução do Bambu é muito grande, porque é exatamente isso. Deus está desconstruindo, cara, essa religiosidade. Eu acho que não é, eu gosto de uma palavra mais forte. Eu acho que Deus está destruindo, assim. Deus está quebrando as paredes denominacionais. As denominações estão ruindo, cara. E Deus está levantando essa tenda, esse templo vivo, que não é feito de tijolos, porque Deus não constrói com tijolos, Ele constrói com pedras, né? Né? Com pedras vivas. Com tijolo você constrói Babel, né? Com pedras você constrói templos, né? E é que a gente fala da igreja família e da igreja fábrica, né? Sim. Tá, mas é outra conversa. E a igreja fantasia. Então, o Bambu... A igreja fantasia só tem evento e festa, e conferência, e programa. A igreja fábrica só tem trabalho e as pessoas são descartadas ou valorizadas de acordo com aquilo que produzem. Coloca dentro de uma caixa, né? Coloca dentro um modelo, de uma caixa, né? coloca um modelo, né? É produção em série. Produz um monte de clone. E a igreja família é a igreja orgânica, a igreja do ecossistema, a igreja que tem vida. A igreja onde as pessoas, cada pessoa traz algo para mim. É o criativo, né? É potencializar cada um dentro do seu chamado, do seu dom, da sua potencialidade. E é horrível, né, cara? Quando você chega numa igreja e está todo aqueles robozinhos, né? Todo mundo vestido igual, se movimenta igual, fala igual, come igual. Cara, é desesperador, né? Dá vontade de sair correndo, né? Falei, eu não vou virar mais um clone. Parece Antártica, assim, um bando de pinguim, assim, todo mundo... E é muito legal quando... O Bambu é isso, cara. Meu Deus, muito boa a ilustração. Cara, porque o Bambu é muito doido, porque tem o cara do terno, tem o cara da gravata, tem o cara do tênis, tem o cara do cabelão, tem o cara do... Sabe? Então é muito, muito legal ver essa meninada chapando e profetizando na vida da velharada. Meu Deus do céu, lindo. É muito Se você legal. chegou nesse ponto da conversa, comenta aí, pinguim. Coloca aí, pinguim. Pra galera ficar louca pra saber o que a gente tá falando aqui. Verdade. Meu Deus, que loucura, né? É uma desconstrução, é um desserviço, transformar a igreja, um Deus que tem uma sabedoria multiforme. Um Deus que, assim, mudou o jeito de falar ao longo da história. Hebreus fala, Deus falou de muitas formas. E no último tempo falou por meio do Filho. Ele mudou o jeito de falar. Deus que é perfeito. Né? Ele viu o tempo mudando, o tempo que ele sabia que ia mudar.
E ele sabe, agora vou falar de outro jeito. Ele falou de diversas formas. Aí você pega uma igreja e que é de Deus, que é criador, que é criativo, que tem uma natureza exuberante em formas, em cores, em expressões, em cheiros, em beleza, em diversos ecossistemas e que são diferentes. Aí você transforma uma igreja numa fábrica de clone. Transforma uma igreja presa a títulos, a estruturas enrijecidas denominacionais. Falando sobre essa questão da questão denominacional, as denominações ainda existem, mas pode vasculha. Mundo inteiro, as igrejas mais saudáveis, mais pulsantes, mais vibrantes, que alcançam a nova geração, que são atuais, que têm uma espiritualidade viva. Deus está lá, você sente Deus está aqui. Que estão transformando e alcançando pessoas no tempo de hoje, elas não têm as características denominacionais muito fortes. Ela é uma batista, mas não se parece tanto com uma batista. Ela é uma assembleia, mas não parece tanto com uma assembleia. Ela é uma presbiteriana, mas não é tão presbiteriana assim. Você vai falar assim, será que eu estou numa batista? Fui pregar no Congresso Pentecostal, chamava. Aí eu vim de uma igreja batista, saí daqui, da igreja da cidade. E aí estava pregando o Hernandes Dias num dia e eu no outro, um presbiteriano e um batista pregando no Congresso Pentecostal. Você fala assim, as denominações estão lá, mas elas não, aonde a vida e a crescimento, a saúde, elas não estão limitando, não é verdade? Gostei quando você falou da questão da desconstrução que Deus está fazendo. Né? E a gente não tem marcos que a gente não pode remover. Eu nasci batista, ninguém é perfeito, né, cara? E sou batista, e me formei, eu tenho uma dívida de gratidão e amo demais. E tem outras denominações que o Brasil deve muito, a literatura deve muito, né? Essas denominações, elas são bases, são estruturas, né? Mas nós temos que nos abrir para o novo. É isso aí. Veja bem, olha que coisa tremenda que Deus tem ministrado muito, assim. Porque a unção profética, a última unção que vai vir sobre a terra, a unção da igreja da última hora, a unção que precede a volta de Jesus, é a unção profética e ela tem nome, não é? Porque qual é o nome? É a unção de Elias. Porque que converte o coração dos pais. Malaquias 4, 5 e 6, quando aos fecha filhos dos filhos aos pais. Quando fecha a cortina do Antigo Testamento, Deus diz: antes do grande e temível dia do Senhor, eu vou enviar novamente a unção, eu vou enviar novamente Elias. A gente sabe que não é o Elias, mas é a unção de Elias. A mesma unção que estava sobre a vida de João Batista, que preparou o caminho para Jesus, é a unção que virá sobre a igreja, que vai preparar o caminho para a volta do Messias. Então, veja bem, a última unção sobre a terra, porque, veja bem, Madalena, às vezes as pessoas falam que a profecia de Joel, que ela se cumpriu em Pentecoste. Ela não se cumpriu. Não cumpriu. Ela cumpriu em partes. Ela começou. Tá. Ela começou. Por quê? Porque quando Pedro se levanta e diz em Atos 2, olha, o que vocês estão vendo aqui é a profecia de Joel, que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne, vossos filhos. Quando nós lemos a profecia de Joel, que o Espírito seria derramado sobre todas as etnias, sobre todos os povos. Quem que recebeu o Espírito Santo no Pentecoste? 120 irmãos, todos eram judeus. Então, não caiu sobre todos os povos. Caiu sobre uma etnia. Quem recebeu lá no Pentecoste, há 2000 anos atrás, quando Pedro prega o primeiro sermão, foi só judeus, todos judeus. Então, a profecia ela começou a se cumprir lá 2000 anos atrás, mas a plenitude dessa profecia é para os nossos dias. Nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. E hoje, quando a gente olha, você tem viajado, e eu também, a gente, né, você vai para o Japão, para os Estados Unidos, para a Europa, você roda o Brasil. Cara, agora a gente estava falando até as denominações históricas, batistas, presbiterianos, luteranos, onde você vai tem foco de avivamento. Você vai no Japão, o povo está chapando, você vai nos Estados Unidos. Então, assim, hoje, quando a gente olha, realmente, cara,
A profecia está se cumprindo. Hoje, nos 4 cantos da terra, o Espírito do Senhor, a profecia chegou. Não é verdade? Sim. E essa profecia, ela tem uma finalidade: converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Senão, não vai ter bênção, vai ter maldição. Então, o espírito profético, o mover profético, tem que gerar paternidade. Se não gerar paternidade, não cumpriu a finalidade. Se gerou um monte de gente independente, Até desconectada rimou, né? da igreja. Até rimou. Como é que é? Fala de novo, então. Eu ver se eu consigo, né, cara? Se não gerar paternidade... Se o profético não gerar paternidade, não cumpriu a finalidade. Ou... Né? E aí que entra a minha crise. Se o mover profético não gerar paternidade, não cumpriu a finalidade. Isso. Muito legal. Agora, veja bem. Quando houve todo o mover aqui no Brasil do Descende, que foi tremendo, e quando a gente olha para o Brasil, cara, não tem como negar. O profético chegou. A moçada está profetizando na dança, no louvor. Todo mundo está falando de profecia. Não tem como negar. Agora, a pergunta é: esse mover profético gerou paternidade na igreja? Cumpriu a finalidade? É isso que a gente tem que parar para pensar. Por isso que o bambu tem mexido com a gente, porque eu recebo centenas e centenas de pastores, cara, gente que chapa o coco, cheio do Espírito Santo, profeta, gente que começa a igreja, começa os moveres, cheio do Espírito Santo, mas tem data de validade. Por quê? Porque é muito profético, é muito mover, mas não gerou propósito, cara. Deus não chamou a gente para andar sozinho. Se o nosso coração não se converter, não vai acontecer. Vou dar um exemplo prático para você. Você se lembra porque Elias e Eliseu representam uma paternidade e uma geração de pai e uma geração de filho. Elias é a geração do pai, Eliseu é a geração dos filhos, certo? Sim. Pai e filho. Tá. Quando os dois estão caminhando juntos, o Eliseu recebe a unção que estava sobre a vida de Elias. Ele recebe o direito da primogenitura, que ele diz: olha, o que eu quero é ser o teu primogênito, eu quero ser o teu principal herdeiro. E o primogênito tem direito à porção dobrada. Certo? Então ele recebe a porção dobrada. Quando ele volta, vamos falar disso devagarzinho, para mim conciliar o pensamento, para o pessoal entender. Quando Eliseu e Elias estão indo nesse último dia, os profetas de Jericó seguem eles até o Jordão, passa o Jordão, Eliseu recebe. Quando Eliseu volta, eles dizem assim: olha, o espírito de Elias, a unção de Elias repousa sobre Eliseu, porque ele abre o Jordão. Mas os filhos dos profetas, os profetas de Jericó, os 50, dizem assim: deixa a gente procurar Elias. Vai que o Espírito do Senhor levou ele para alguma colina, algum monte, não é assim? Sim. E Eliseu diz: não vão não adianta vocês irem, Deus levou. Mas eles constrangem tanto, aperta tanto, que Eliseu diz: então pode ir. E eles vão 3 dias, e voltam, e diz: não achamos. Eliseu diz: não falei para vocês não irem? Vejam bem, olha qual é a luta nossa da igreja. Tem muita gente na igreja que são como os profetas de Jericó. Eles estão indo atrás de uma unção que Deus já levou. Uau! Estão teimando em ir. Não, cara, é muito Deus doido. até deixa ir, mas não adianta. Não, e assim, imagina o coração do jovem pastor, do jovem pastor Eliseu, que Deus está falando: cara, você vai começar... Vamos trazer para nós aqui. Deus leva o pastor Jetro e traz o pastor Madaleno. O pastor Madaleno começa o ministério, aí chega uma liderança da igreja e diz: ô, pastor Madaleno, deixa a gente ir atrás do pastor Jetro. Olha, a gente gostava tanto do jeito dele. Olha, como que é. Mas Deus já levou, já passou. Agora Deus está trazendo um novo, uma nova visão, um novo ministério. Como que é difícil para a igreja, cara, se abrir para o novo. É muito difícil. E abrir mão daquilo que passou, você entendeu? A gente fica preso. Eu estou falando de mim mesmo, cara. Como que é difícil. Por que Creative-se
É tão difícil, porque mudar a mente é muito difícil. E às vezes, tem igreja que está correndo atrás, está procurando Elias, e já foi, cara. Já foi. Já não tem mais. Me lembrou muito a experiência que bate muito com isso. Quando eu liderei uma igreja, uma das nossas igrejas, por 1 ano. E eu sucedi um pastor que estava lá. E aquele pastor começou do zero. Hein? Aquele pastor cuidou de todas aquelas pessoas, passou pelos desafios. E aquele pastor, sabe, incrível, cheio do Espírito Santo, amado, ele precisava de outra experiência. Então, ele foi para outro lugar e eu fui para lá. E nós fizemos coisas muito lindas lá, né? E nesse processo, algumas pessoas não conseguiram abraçar um novo. Entendeu? Era um novo para aquele pastor, era um novo para mim, era um novo para aquela igreja, era um novo para aquele lugar que aquele pastor foi também. E eu me lembro no dia que eu fui embora. E uma pessoa que foi embora quando eu cheguei porque não me aceitou. E ele dizia assim, ele chorava, ele falava, cara, teve tanta coisa linda que aconteceu aqui, mas eu não consegui receber você. Não acessou, né? E hoje eu vejo o quanto eu perdi. E eu dizia para ele, tem outro chegando. Não perca a oportunidade de ser parte daquilo que Deus vai fazer por meio dele. Eu estou indo embora. Ele queria me conectar, queria se conectar comigo depois que eu estava indo embora. Entendeu? E tem gente que está sempre assim, né? Só se apega à unção que Deus já levou. Está sempre olhando para o retrovisor, né, cara? Retrovisor. E é uma experiência... na verdade, é algo que nós temos que fazer escolhas diariamente, né? Até assim, quando você cria um filho, tem muita gente que olha para o menino e fala, mas tomara que não cresça. Aí quando cresce, era tão legal quando era pequeno, mas quando era pequeno falava, não, seria bom se ele fosse grande e a gente pudesse jogar bola junto, mas agora é um bebê. Você nunca está vivendo a fase que Deus deu, né? Os profetas de Jericó, eles pelo menos se arrependem. Porque é verdade. Pelo menos eles se arrependem. Dura só 3 dias, né? Se arrependem e eles olham para Eliseu e dizem assim, cara, a nossa cidade é legal, Jericó é bacana, mas tem uma fonte de morte, né? E Eliseu faz alguma coisa. E Eliseu pede uma bacia, uma tigela com sal grosso, vai lá na fonte e diz, essas águas estão curadas, e beleza. Isso aqui dá para a gente conversar muito, mas Deus falou muito no meu coração isso, que por que Elias não curou aquela fonte? É uma boa pergunta. Porque era a unção que Deus tinha derramado sobre Eliseu? Porque porque era a visão que Eliseu tinha? Isso, para mim tem 2 coisas. Assim. É isso que você está falando. Primeiro, que existem fontes de morte que só uma porção dobrada pode quebrar. Não é? Sim. E a segunda é que existem coisas que os pais não vão fazer, que só os filhos vão fazer. Boa. Tem coisas que uma geração não vai fazer, só a outra, cara. E você vê que Eliseu não critica Elias. Eliseu podia dizer, por que meu pai não fez? Está vendo? Eu estou aqui, cheguei, eu vou fazer. Não tem crítica. E a gente precisa entender isso. Por exemplo, eu já tenho 48 anos, eu já faço parte da geração dos pais. Eu olho para minha filha, que tem 14, para a meninada, tem coisas, Marco, que eu não consigo fazer, cara. E eu já pedi perdão para a minha moçada, para os jovens, e eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não acreditava nessa geração, bicho. Uau. Não acreditava mesmo. Eu tinha raiva, para falar a verdade. Porque eu faço parte de uma geração que a gente... Né, essa moçada nova é tudo Nutella. Os caras são Nutelinha, os caras não aguentam pau, os caras não aguentam, os caras são devagar e dormem muito. E eu faço parte daquela geração da pegada, de pegar no cabo da enxada, de construir. Né? A gente limpava igreja, construía igreja, pastor era pedreiro, a gente fazia de tudo, cara. E eu vejo essa meninada, eles não são assim. Então eu ficava desesperado. Eu falava, Jesus, o senhor tem que voltar logo, porque essa meninada não vai dar conta. E Deus, cara, me pegou com jeito. Nisso que eu estou falando para você. Deus me disse, Jetro, você não acredita nessa geração dos filhos, mas eu acredito. Uau. Eles vão curar fontes que você não vai. Eles vão acessar fontes que você não acessa. Eles vão alcançar territórios que você não alcança. Porque eu sou analógico, essa moçada é do trante, eles são digitais, eles pensam diferente, eles têm essa pegada do criativo, está com eles, da arte, da comunicação, da mídia.
eles vão chegar eles vão chegar no Oriente Médio, cara, eu tenho certeza absoluta que a minha filha, essa meninada de 14, 15 anos, eles vão ter insights que vão pegar os 4 cantos da terra. Eles vão ser o sal, cara, que Eliseu jogou naquela fonte. Eu quero que você que está aí me ouvindo, receba essa palavra profética. Os nossos filhos e as nossas filhas, eles já estão profetizando e eles vão profetizar. Eles vão fazer sinais. Eles vão ser o sal lá na fonte, Marcos. Eles vão chegar onde os pais não chegaram. Eles vão trazer cura na terra, amém, cara. Aleluia. É isso aí. Cara, eu creio nisso. É isso aí. Sensacional. Eu creio. E eles precisam, né? Por que Eliseu tinha? Porque ele recebeu de quem? Foi Deus que deu por meio de quem? Um pai profetizou, né? Por meio de um pai, por meio de um profeta, por meio de um legado. Quem que passou a capa por cima de Eliseu? Quem que trouxe ele para perto? Quem que ensinou o que ele sabia? Ele era de uma outra geração que tinha recebido o quê? Ele não começou do zero. Ele começou porque ele tinha um pai. Ele tinha uma unção dobrada porque já tinha uma unção atual. Da unção, quando você recebe uma unção da geração que está estabelecida, da velha geração, dos pais, essa geração tem o poder de se multiplicar quando tem um filho. É lindo, cara. É lindo demais. Agora, olha o perigo, Marcos. Então, Eliseu recebe a porção dobrada, ele cura as águas, ele abre o Jordão, ele cura a fonte de Jericó, e ele está subindo para Betel. E quando ele está subindo para Betel, alguns rapazes, algumas versões dizem que são meninos. Não são meninos, são adolescentes, são rapazes, no original. E eles vão e dizem assim: suma daqui, nós não te queremos aqui. E eles começam a zombar, chamando Eliseu de careca. E 2 ursas saem do bosque, da floresta, e despedaçam 42 filhos, 42 rapazes, 42 garotos. Maldição. Quem são esses garotos? Você não precisa ter dúvida do que eu vou te falar. Eram os filhos dos profetas de Betel. Porque os profetas de Betel, eles não gostavam de Eliseu. Porque era muito difícil gostar de Eliseu, cara. Você imagina, o cara está lá no seminário, o cara está lá na casa dos profetas, de repente vem um cara lá da roça, que Elias jogou a capa nele, e esse cara se torna o sucessor. É muito difícil aceitar esses caras que Deus chama assim, que aparece... Do nada na nossa cabeça, e está fora do sistema, o cara não tem o diploma de teologia, o cara, ele, né, pega um Marcos Madalena na vida que não tem cara de obreiro, de pastor, que né, trilha um outro caminho, e de repente Deus começa a usar, e é o que Deus está fazendo no Brasil hoje. Então, tem gente que aparece, o Eliseu é um cara que aparece, e Elias joga a capa. Então, esses profetas de Betel, eles mandam os filhos deles dizendo: suma daqui, nós não te queremos aqui. Eles rejeitam o novo de Deus, eles rejeitam a unção dobrada. Quando os pais rejeitam o novo de Deus, os filhos são despedaçados pelo mundo. Meu Deus, cara. Uau. Porque quando os pais rejeitam o novo de Deus, os filhos são despedaçados pelo mundo. Sim, porque o urso é uma figura do mundo. Lembra que Davi enfrentou o leão, o urso e o gigante. O gigante é uma figura da carne, do eu. O leão é uma figura de Satanás, que Pedro diz que anda em nosso derredor bramando como um leão. E o urso é uma figura do mundo, porque o urso destrói com as garras. Então, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Como é que o mundo destrói? É com as garras do mundo. Então, o urso é uma figura do mundo. Tanto que João fala que são 3 inimigos: a concupiscência da carne, a concupiscência do mundo, né? Dos olhos e tal. Né? Então, isso tem inquietado meu coração, porque eu luto para vencer as minhas barreiras, os meus sofismas, os meus paradigmas. Eu estava pregando agora no Maranhão, agora no mês de setembro. Eu estava pregando no Maranhão, numa quadra, e o Maranhão, assim, onde nós fomos lá nessa região, já na divisa com o Piauí, das 10 cidades mais pobres do mundo, das 10 cidades mais pobres do Brasil, 8 estão no Maranhão. E nós temos um projeto lá chamado Terra Nobre, que nasceu lá no Bambu.
Uau. E nós enviamos lá, faz 2 anos já que nós temos um pastor lá, que nós temos ajudado e montamos um projeto. Hoje já atendemos mais de 1.000 crianças lá. É muito legal. Mas joia. Então, já é o 2º ano que eu vou com uma equipe, outros pastores, outras igrejas, e a gente faz um impacto em toda a região e na cidade. E é interessante, Marcos, que lá eles adoram Raimundo Nonato. Na cidade que a gente tem um projeto, chama Vargem Grande, lá é onde tem a Catedral de Raimundo Nonato, que eles dizem que Raimundo Nonato morreu, aí depois de 3 dias ele começou a aparecer para as pessoas e fazer sinais, milagres, sabe? Então, todo mundo lá é Raimundo Nonato que é o santo deles lá. E o outro extremo é o pentecostal, bem xiita mesmo. Então, ou o cara é católico, ou o cara é crente penteca, daquele crente que dorme de terno esperando Jesus voltar. Você entendeu? Você sabe o que eu estou falando? Sei. O radical. São muito marcados pelos costumes, muita doutrina. Jeito de se vestir e tal. E aí eu estava pregando no ginásio, cara, e quando eu terminei de pregar, um homem foi na frente, estava na frente, outras pessoas foram aceitar Jesus, esse homem foi, e ele chorou muito. E no outro dia ele me procurou, ele disse: pastor, eu nasci aqui, e a minha mãe, ela é crente, pentecostal, e até os 12, 13 anos eu consegui ficar na igreja, mas eu não aguentei, porque a gente não podia ver televisão, minha mãe não tem televisão até hoje, não corta o cabelo, eu não podia jogar bola, não podia... E aí eu peguei raiva, porque esse Deus eu não queria para mim. E eu me casei, eu tenho 2 filhas, e uma filha minha, pastor, me procurou essa semana e disse que ela é homossexual. E isso me deu um santo desespero, porque eu conheço a verdade, eu conheço a palavra de Deus, mas a minha filha não aceita ir na igreja da minha mãe. A minha filha, eu não consigo nem levar ela nessa igreja. Nem eu consigo ir, pastor. Mas quando eu soube que vocês estavam fazendo aqui o impacto, eu cheguei aqui e eu vi o rapaz de vocês tocando bateria de short, o cara tocando bateria de bermuda, bonezão para trás, esse pessoal aí tocando guitarra, e o senhor pregando de camiseta, de tênis. Eu olhei e disse assim: cara, dá para ser crente assim também. Dá para ser crente sem terno, dá para ser crente usando uma bermuda, dá para ser crente sendo gente. Ele disse: é esse Jesus que eu queria falar com a minha filha. Uau. Cara, eu fico emocionado de falar isso, cara, porque assim, eu sei que esse pessoal... Nos dias de hoje a gente ainda tem porque esse tipo de barreira dentro da igreja. A gente está aqui no estado de São Paulo, é uma outra realidade. Mas eu fico pensando, Marcos, quantos jovens, quantos filhos de pastores, quantos filhos de crentes estão sendo devorados pelo mundo, porque os pais não se abriram para um novo tempo, não teve uma criatividade de dizer: nós vamos fazer algo para trazer essa moçada, para os nossos filhos amarem a igreja, amarem a nossa música, se sentir parte dessa família. Então, assim, o nosso desafio é muito grande, cara. Meu Deus, meu Deus. E é incrível te ouvir e ver assim o bambu, o projeto do bambu, e essa renovação, essa transformação em líderes que tem resultado em transformações como essa lá no interior do Maranhão, onde em culturas, às vezes no interior do Brasil ainda há algo ainda assim, esse tipo de barreira. Igrejas muito fechadas, igrejas que pararam no tempo, igrejas que distanciam a nova geração por causa de costumes e religiosidade e tradições velhas que ficaram acima da palavra. E esse mover que vem do bambu, ele vem pelo mover profético. Exato. E você falou algo muito importante, né? Que a unção que precede a volta de Jesus é a unção profética. E eu queria falar um pouquinho dessa unção profética. A última unção. A última unção. Legal, né? A última unção. E como que... será que a gente podia falar um pouquinho do dom profético? Quem profetiza? Como começa? Como que eu valorizo, né, essa tenda
Porque mesmo que a minha igreja seja um templo, seja um prédio, seja um campus, como a igreja da cidade, tenha uma estrutura, tenha tecnologia, eu posso ter os valores da tenda de Davi, que valorizam a presença de Deus, que valorizam o mover de Deus, que é um organizado desorganizado, né? Eu falo até no livro Ministério com Jovens que a gente tem que ser... quais são os líderes da nova geração? Eles são tipo lá, aquela tenda do deserto. Aí não é a tenda de Davi, né? Mas é a tenda do deserto que tem a cor do tecido, que tem o material, que tem a acácia, o ouro, que tem tudo lá, no meio do deserto. Tem excelência, tem organização, tem quem tem que montar e desmontar, carregar, ou seja, tem organização, mas que não está com as suas estacas na terra, porque elas se movem com a nuvem. Então, assim, eu tenho minha organização, mas quando a nuvem vai embora, eu tenho que desmontar tudo. Eu tenho que seguir. Não posso ficar onde eu estava, porque a nuvem se moveu. Como que a gente pode ter ambientes que valorizam o profético, que valorizam a presença? Eu queria em 2 níveis, né? Pessoalmente e também no sentido de igreja, organização, ambientes onde nós estivermos. Tá, então vamos lá. Tem uma história muito engraçada para contar para você. Então eu cresci dentro de uma igreja batista, né? E eu fazia piada de pentecostal, dava risada do... Você fazia piada de pentecostal? Cara, fazia, passava em frente das Assembleias de Deus dava risada dos caras dando glória a Deus, aleluia. Achava ridículo isso aí, porque minha mãe também era extremamente tradicional, minha família. Então, o batista tem... O tradicional mesmo, ele tem um santo orgulho, assim, né? De eu sou baptista. Nós somos superior, né? Nós somos da palavra, nós temos equilíbrio. E geralmente, primeira igreja sempre é uma igreja, já tinha aquele status, né, de elite, de gente mais culta. E a gente se sentia, e eu também me sentia. Mas aí a gente teve uma experiência com o Espírito Santo que foi muito doida. Um dia eu volto para contar para você isso. Mas... com 20 anos, eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo, com Deus. Jesus realmente falou comigo. E eu me mudei do Mato Grosso do Sul para o estado de São Paulo, para Presidente Venceslau. E essa experiência, cara, me ativou muito forte, porque eu comecei a buscar Deus, a jejuar, a orar, assim, de forma muito intensa. Assim, eu fiquei muito louco, assim. Na verdade, foi muito insano, assim. Deus pegou o baptista. Sabe quando você pula na água e você fala, vou beber. E eu fiquei assim, cara, eu queria chapar todo dia. Eu estava no 11 da faculdade, eu ia orando em línguas, eu chegava na faculdade, eu queria pregar. Eu estava doido, fiquei doido assim, cara, pirei mesmo. Qual faculdade que você fez? Nessa época eu estava no primeiro ano de Direito. Estava no ano de Direito. Me formei em 98. Bom, aí, cara, eu comecei... Eu tinha muita sede desse negócio do profético, porque né, tinha muito esse negócio assim do mistério. E eu comecei a orar. Eu voltava da faculdade, eu ia orar com os caras, assim, no meio nas matas, no sítio. E um pessoal penteca, que sabe? Era aquele mover que ia para os morros, para as montanhas. Mas você imagina isso, cara, campo. há 28 anos atrás, 27 anos atrás. Então, assim... Era um outro Brasil, era outra realidade. Então, tinha uma cultura nessa época de orar no monte. Tinha. Não tinha? Vixi. Não tinha o graveto que brilhava? Pegava fogo. Eu vi um cara uma vez arrancando uma árvore, cara. Uma árvore fininha assim. A árvore pegou fogo, ele ficou tão doido, era um cara fortão. E ele chacoalhou a árvore, ele arrancou a árvore, cara. As raízes da árvore estavam todas cheias de fogo, assim. Falei, rapaz, o Ibama vai multar esse cara. O cara ficou muito doido. E aí, eu comecei a conhecer uns profetas, cara. E eu orava com eles, assim, um pessoal xiita mesmo, assim. Conheci um cara, Marcos, e ele era um cara do exército aposentado, brancão, assim, fortão. Foi um dos profetas mais doidos que eu já vi. Mas nunca esse cara errou, bicho. Uau. Depois eu vou te contar o que ele profetizou na minha vida. Uma vez eu fui num culto desse cara, de uma igreja bem penteca, assim, ele era presbítero, cara. E ele sentava lá em cima, assim, aquele ternão, assim, gravatona, e ele brancão, grandão, e o pastor pregando e tal. Aí chegava a hora que era a hora da oração, da revelação, né? E aí chamava ele para
para fazer a oração forte mesmo assim. E aí já começava o manto, né, cara? E ele orando assim, de repente... Enrolava o manto. Agora, olha o manto dele, Marcos. Ele orava, aí começava a orar em língua, né? Aí ele falava bem assim, a coruja tá voando. Verdade, cara. A coruja tá voando. E o homem não errava. Cara, a coruja tá voando é que tem revelação, entendeu? Aí ele falava bem assim, a coruja sentou no toco. Aí chegou, velho. Aí teve um culto que ele falou bem assim, ó. Tem crente bebendo pinga. E a marca é 3 fazendas. Ou vem para frente, ou vou buscar no banco agora. Tinha gente que já nem ia no culto quando o cara tava lá. Ai, Deus do céu. O cara já começou a gritar lá atrás no banco, cara. E o cara falou, é 3 fazendas que o bicho tá bebendo pinga. Então, cara que não errava, bicho. Cara que não errava. Esse cara uma vez profetizou na minha vida, eu estava orando com ele. Ele disse, Jetro, eu vejo você passando por 3 provações. 2 besouros pretos e um touro. Vai chegar na sua vida, conta 30 dias. Em 30 dias, Marcos, tudo que esse cara falou aconteceu na minha vida. Esse homem está vivo ainda. Eu acho que eu vou trazer ele na IC aqui, cara. Depois desse podcast, vamos ver quem vai aparecer. Hora que ele falar bem assim, a coruja está voando. A coruja está voando, o povo começa. Você sabia que o meu pai liderava adolescentes na Assembleia de Deus junto com a minha mãe? É mesmo, cara? E tinha o dia assim que ele levava um profeta. E o dia que o profeta estava lá, eu lembro de um dia de eu chegar e subir nas escadas, assim, cheio de adolescentes sentados nas escadas. Aí eu falei, o que vocês estão fazendo aqui? E eu era junior e eu frequentava o culto com meu pai, com minha mãe, era sempre na segunda-feira. E aí eu, vendo aquele tanto de adolescente, perguntava... Eles falavam assim, não, o profeta está lá em cima. Eles estão falando da vida de todo mundo lá, vou ficar aqui. Melhor não ficar aqui. É melhor eu não subir. Então, a gente falando do profético, né? Então, o primeiro contato assim, que eu tive com o profético, nesse tempo, era esse profético do dom, né, cara? Assim, gente muito usada, dom de visão, de profecia, de revelação. E ainda, para muitos... Esse mover profético tem muito a ver com dom. E eu acredito no dom. Acredito. Né? Mas, hoje, nós já temos o entendimento que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Então, eu creio que quando essa última unção, que vossos filhos e vossas filhas vão profetizar, não é na questão do dom profético, do dom, mas no ofício profético. Porque tem o dom da profecia que Deus dá para quem Ele quer. É como o dom da cura. Né? O dom da cura dá para quem Ele quer. Mas, para aquele que crê, cara, aquele que crê, ele vai poder fazer sinais. Né? Esses sinais seguirão aqueles que creem. Então, quando a gente crê, você pode expulsar demônio, você pode pregar a palavra. E essa questão do ofício profético, do ministério profético, através da música, através da arte, através da mensagem, da palavra pregada. Então, hoje, a gente já tem esse entendimento que esse espírito da profecia, um ministério profético, não tem a ver com o dom da profecia, mas tem a ver com você estar plugado, com você estar equacionado com aquilo que o céu está fazendo na terra. De você estar debaixo da nuvem, de você estar cumprindo um propósito profético. Você entendeu? Então, o dom é para um e não é para todo mundo. Não Agora, o espírito da profecia, o testemunho de Jesus é para todos. Para todos. E está ligado também com os ofícios de Cristo. Sim. Que fala que ele é rei, sacerdote e profeta. Exato. Então, o sacerdote reconcilia, o rei governa e o profeta revela. Ele revela, e ele também é o que traz os sinais e milagres, que está lá também em Ezequiel, capítulo 1, que fala do touro, da águia, do leão e do homem. Então, o leão governa, a águia é o profético, o boi, né, que é o touro, ele é o sacerdote, aquele que serve, e o homem,
que o touro é o mais importante, né? O mais selvagem, vamos dizer assim, dos animais domésticos, o mais forte. E então, por isso, ele é o que serve, né? Ele pode ser domesticado, ele pode ser ali subjugado. E aí você tem o homem, que é quando isso é encarnado no homem, se torna acessível e também se torna possível para o homem. E aí, então, nós, por estarmos unidos com Cristo, que é rei, sacerdote, profeta, e nós temos, então, essa unção profética, esse ofício profético, que é o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia, que todos podem profetizar. Eu creio plenamente nisso, cara. Creio, e graças a Deus, que eu penso que isso hoje está muito claro, assim, apesar de haver algumas resistências, algumas pessoas, assim, talvez alguns mais conservadores, né? Mas é a mesma questão que o pessoal fala da oração em línguas, cara. Uhum. Né? Então, vamos pegar lá, o Marcos 16 diz: esses sinais seguirão os que creem. No meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos, serão curados. Então, todo crente pode orar por um enfermo, ele pode ser curado? Se você crer, sim. Não é? Porque esses sinais seguirão os que creem. E vão impor a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Agora, todo mundo tem o dom da cura? Não. O dom da cura é o dom da cura. O dom da cura se manifesta independente de você sentir ou não, querer ou não. Deus vem sobre você. Mas todo mundo tem que orar pelos enfermos. Mas todo mundo pode. E línguas estranhas é a mesma coisa. Uhum. Esses sinais, vocês vão expulsar demônios, vão impor as mãos sobre os enfermos e também falarão novas línguas. Então, todo crente pode falar em línguas como sinal, sim. Do mesmo jeito que eu posso expulsar demônio e curar enfermo, eu também posso falar novas línguas. Agora, não tem a ver com o dom de língua e com a interpretação de línguas, nem com o dom da cura, não tem a ver com curar enfermo. Né? Então, assim, as pessoas têm dificuldade de ter esse discernimento do que é sinal e do que é dom. Né? Nem todo mundo vai... nem toda pessoa que eu vou orar vai ser curada, mas o cara que tem um dom da cura, né? E Deus fala bem assim, cara... ordena que esse cara vai levantar na cadeira de roda, o cara que tem um dom acabou, meu irmão. Agora, ele não cura a hora que ele quer. Uhum. Ninguém profetiza na hora que quer. A gente fala de dom manifestacional. Exatamente. Que ele tem, assim, ele é mais usado nessa área do que outros. Sim. Mas ele carrega uma unção para esse tipo de curas específicas, né? Até tem aquele pessoal lá que anda com o Randy Clark. O Randy Clark estava aqui, né? Ele falou, tem uma pessoa que tem problema de audição. E tem alguém que Deus usa bastante, Deus usa muito para curar surdos. E aí chamou ele na frente. Não é que outros não possam, sim, mas tem algo que se manifesta de uma forma especial ali na vida daquela pessoa. Agora, a gente falou um pouquinho aqui, né, até na história, e talvez até pelo momento na nação, talvez para gerar ali um temor, que houve muito essa coisa ali da revelação, que contava que a pessoa que estava em pecado, que já mandava uns recados meio atravessados. Tinha gente que ficava com medo do profético, porque ele gerava esse ambiente assim, né, revelou que o outro está em pecado, os adolescentes que ficaram lá na escada, o cara que estava bebendo ali, e Deus revelou. E para você hoje, né, no seu entendimento, teve aquele despertar, teve aquele momento, qual que é o propósito da profecia? Como Deus vai te usar? Vai revelar a vida de alguém? Né? Que palavra é essa que vai me levar ao testemunho de Cristo nos dias de hoje? Eu ainda conheço e respeito demais. Eu conheço homens e mulheres assim que têm um dom profético mesmo, do dom da profecia, que Deus usa, e isso no ministério é muito legal, é uma ferramenta violenta, como o dom da cura, o dom da visão, tudo, porque isso quebra, não, você sabe, uma palavra de conhecimento rompe uma barreira. Quebra a resistência. Cara, eu já vi coisa assim, coisa maravilhosa, sabe? Que só Deus mesmo pode fazer. De Deus mudar a vida de pastor, vida de homens, de mulheres, através de um sinal mesmo, de profecia, que o cara fala, não, ninguém podia saber um negócio desse, eu nunca vi um negócio desse acontecer. Então, você sabe, eu também sei, de histórias fantásticas, assim. Mas, nesse tempo que nós estamos vivendo, eu penso que
nós chegamos num tempo de maturidade. Boa. Né? Então, todas as estações... Deus não levou em consideração o tempo da ignorância. Porque tudo passa por etapas, né? Diz que a vida do crente é etapa para um lado, etapa para o outro, é tudo etapas, né? É a mesma coisa. Por que algumas igrejas ainda têm resistência com avivamento? Porque onde tem criança, tem bagunça, bicho. Então o cara fala, no meio de avivamento, no meio desse negócio de profecia, desse negócio de cura, tem muita criancice. Claro que tem, cara. Ninguém aprende a andar sem cair. Sabe? Agora, eu prefiro ter uma igreja de um monte de criança que vai crescer do que de um monte de velho que vai morrer. Não, é verdade. Compreenda aí, né? Quem tem ouvido para ouvir, Não, eu tô... excelente. Você entende o que eu estou falando? Claro. Eu não tenho nada contra os velhos, Quer que desenhe? Quando eu falo isso, eu falo com carinho, cara, porque assim, ninguém começou a profetizar acertando tudo. Ninguém começou a orar em línguas. Rapaz, eu já meu Deus, já fiz cada besteira, bicho. Já vi tanta criancice, já fiz tanta coisa que eu olho para trás e falo assim, meu Deus do céu, onde que eu estava com a cabeça quando eu fiz isso? Mas faz parte. E alguém teve paciência comigo, alguém olhou para mim e disse, Jetro, não é assim, cara, não vai por aí, você se excedeu aqui. Aí que vem uma paternidade, outra coisa, o próprio Espírito, ele vai te alinhando, você vai errando e vai tomando umas pauladas e fala, não, isso aqui não serve mais para mim. E a gente vai chegando numa hora que a coisa vai se equacionando, né? Agora, para colher o fruto da maturidade, eu tenho que ter paciência com aqueles que estão crescendo. Sim, pensa na IC aqui, cara, uma igreja com milhares de pessoas. Eu olho para a minha moçada lá em Junqueira, Andradina. Esses meninos vêm do encontro com Deus, vêm de retiro. Rapaz do céu, os caras vêm babando, e língua estranha, e jejum, e tal. E eu olho assim, eu vejo cada criancice, mas eu fico pensando assim, eu também já fui assim. Eu também já fui. Então, o que a gente não pode é matar esses meninos, destruir esses meninos, mas com amor, dizer, cara, olha, calma aí, ó, não vamos exceder aqui, vamos calmar aqui. Olha, no culto de celebração, no domingo à noite, às vezes o visitante não entende, vamos deixar para fazer isso numa vigília, sabe? Então, assim, agora, nós, hoje, como no Brasil, eu olho para as igrejas que viveram grandes moveres e a gente que tem buscado e continua buscando, eu penso que hoje a questão da profecia, né, cara? Quando eu fui na Bethel já 2 vezes e outros lugares assim que o mover de Deus é muito forte, eu vejo que realmente nós chegamos assim, que a gente já pode... Só da gente estar conversando aqui, né, sobre o profético, sobre profecia, o pessoal que está ouvindo a gente em casa agora, eu penso que nós não chegamos lá não, mas nós estamos bem melhor do que quando a gente começou, né? Com certeza, com certeza. E tem o que está lá em 1 Coríntios 14:3, que fala que a profecia vem com 3 propósitos: para consolo, para encorajamento ou exortação e para edificação. Eu acho que quando a gente entende isso, por exemplo, Jesus ele revela que a mulher samaritana estava em pecado. Sim. Mas qual foi o final dessa história? Não foi uma palavra de julgamento, de exposição, de condenação, de crítica, não foi uma palavra para ferir, foi uma palavra de amor, foi uma palavra de revelar que Deus se importa tanto que ele viu que aquele sofrimento gerou escolhas erradas, ele queria salvar ela, queria dar água que ela estava buscando em outro lugar e ela não tinha. Esse era o propósito, né? Matar a fome espiritual, a fome da alma, por meio da palavra, por meio de Jesus, por meio do dom de Deus e tal, se você percebesse o dom de Deus e tal. Então, ele entrega de uma forma amorosa, ele entrega de uma forma madura. E quando há maturidade, tudo muda. E o que você percebe assim que mudou? Você fala, não, a gente está numa fase de maturidade. O que mudou quando você foi amadurecendo? O que você foi falando? Não, isso eu não vou fazer mais. Isso aqui não é de Deus. Para que quem está ouvindo,
que são as crianças, né, que foram despertadas, acabaram de ser cheias do Espírito, que estão aí assim empolgadas e estão desesperadas, às vezes com aquele, sabe, assim, isso aqui está queimando tanto e eu vou fazer. Qual que é o conselho? Assim, quando eu fui amadurecendo, eu fui percebendo isso, fui percebendo aquilo. Quais são esses sinais de maturidade? Eu acho que o prumo disso tudo é o que você falou, é amor, cara. Porque, assim, o profético, ele é um negócio muito forte, assim. Quando o diabo consegue encontrar lugar no coração de uma pessoa que é muito usada, que tem um dom ou que tem um ministério muito forte, isso se torna muito perigoso. Então, o que a gente tem é essa palavra do consolo, da edificação, edificação, consolação, encorajamento ou exortação. Exortação encorajamento. Quando a gente entende isso, que quando Deus me revela algo, quando Deus me mostra algo, quando eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida, quando eu vou pregar, o profeta, cara, o cara que tem aquela pegada profética, geralmente ele é um cara muito intrépido, ele é um cara muito... Tem emoções à flor da pele, ali, não tem? Ele é meio sanguíneo. Às vezes eu fico muito doido, assim. Hoje eu Tem uma indignação no espírito, eu sou pastor, né? Às vezes o cara fala, pô, o senhor tá bravo. Mas não é que eu tô bravo. Então, nessa hora, cara, desse touro selvagem, né, do leão que ruge, assim, é nessa hora que o amor, ele traz um equilíbrio. Você profetiza, mas você olha e diz, olha, eu estou falando isso porque eu amo você, porque Deus tem um propósito na sua vida. Igual você diz, o profeta tem que entender que não adianta só usar o chicote, tem que usar o óleo, né? Então, é o óleo do lado, a palavra que é uma espada do outro. Eu vejo os meninos lá, cara, assim, chorando junto, abraçando junto, buscando junto. Quando a gente realmente é uma família profética, o coração dos pais convertido aos filhos, dos filhos aos pais, quando tem honra e a gente corrige em amor, cara, é muito legal, assim, é muito legal, porque um respeita a unção do outro. E isso começa da liderança, né? Assim, de não expor ninguém. Né? A gente não pode expor ninguém, machucar ninguém, envergonhar ninguém. Deus não quer fazer isso, né? Então, o caminho é esse. Você mentoreia pessoas, assim, no sentido com dom profético? Sim. E é interessante assim, né, que isso muda muita coisa, né? Você foi despertado para algo, é bom você pensar quem vai ser sua referência, quem que você vai pedir conselho, quem que você vai perguntar, isso aqui faz sentido ou eu estou doido? Isso aqui faz sentido ou eu estou exagerando? É nessa intensidade ou eu tenho outro jeito de falar? Tem outro jeito de fazer? Olha, eu falei e feri a pessoa. O problema é nele que não quer ouvir ou eu que peguei pesado, né? Isso ajuda a gente a crescer, né? E, cara, olha, eu fiz tanta besteira, bicho. Uma vez eu estava numa igreja. Eu era Essas histórias que são boas. Eu era novo, cara. Eu era novo, assim. E a gente tinha um grupo e saía para pregar. E eu fui pregar. Você imagina, festa do Círculo de Oração das Irmãs, Assembleia de Deus, bruto, lá no sertão do Mato Grosso. E eu, assim, gravata, velho, ternão, assim. Eu metido a pregador mesmo. Pensa. E eu jejuando, orando. Aí na primeira... No óleo. No óleo, mesmo, assim, babando. E aí bebi embaixo do braço, sabe? E nós fomos, um amigo meu cantava, assim, aqueles hinão pentecostal. E aí eu subi para pregar. Essa hora que eu subi, cara, no meio do povo, assim, era festa, assim, congresso. As irmãs tudo vestidinhas, assim, bonitinhas, veste tudo igual, né, cara? Muito legal. Aí, a hora que eu subi para pregar, que eu subi, a hora que eu vi, assisti uma moça, cara, Deus me deu uma visão, mostrou a vida dela. Cara, de prima, não tinha nem começado a pregar ainda. Eu já, na hora, falei, fica de pé. E mandou a braba. Lançou a braba.
Falei, eu vejo, tô tendo uma vida e pá. E a menina começou a chorar e cair de joelho. Rapaz, eu acabei com a vida da moça, bicho. Meu Deus. No bom sentido, não acabei. Ah, tá. Mas assim, mas eu expus muita coisa, você entendeu? Aham. Você tem sido rebelde, você tá não sei o quê, e tal, e tal. E você não pode seguir esse caminho. O teu pai falou, sua mãe, e tal. Você tem que. Sabe? Petiscando a moça. Mas no meio de todo mundo, velho. Adivinha? A moça era filha do pastor, bicho. Meu Deus. Cara, com qualquer pessoa seria cara, ruim, né? Não. E Deus te expôs. Qualquer pessoa. Uhum. Aí alguém pode dizer assim, mas Deus quer fazer isso, Deus quer. Cara, hoje, eu não faria nunca isso, cara. Nunca. Nunca eu faria isso. Por quê? Porque se Deus está mostrando aquilo, eu posso esperar terminar um culto e ir lá, chamar ela e dizer assim, filha, posso orar com você? Eu queria te ajudar, porque Deus mostrou alguma coisa para mim. Você entende? Então, assim, o profético, o dom profético, o dom da profecia, ele tem que ser mentoreado. Uhum. Tem que ser mentoreado, porque assim, uma palavra pode levantar, mas uma palavra também pode destruir. Uau. Isso é muito importante. Muito importante. E assim, a gente tem que amadurecer em tudo, né? Cara. Tem gente que se conforma com o dom. E quem tem um dom profético, a gente está falando sim sobre o espírito da profecia, que todos podem. E nesse aspecto, todos nós aprendemos aqui. Então, assim, você tem o dom para pastorear, você tem o dom para ensinar, você tem o dom para evangelizar, é um dos dons, aí, os 5 dons de governo, mas todos foram chamados para profetizar. Sim. Inclusive, os 5 dons de governo são para treinar a igreja para todos fazerem. Para cumprir o propósito. Para cumprir o propósito, para serem edificados. E aí, nesse aspecto, todos nós podemos aprender. E alguém também que vai revelar esse dom profético, que vai testemunhar Cristo, que vai revelar Cristo, vai ser tão importante no tempo que a gente vive. Porque no tempo que a gente vive, tem um descrédito institucional, tem um descrédito da igreja organizada por causa dos escândalos, por causa de diversos tipos de envolvimentos que a igreja teve, que não foram bons diante da sociedade. Mas, assim, a fome por Deus está nas pessoas. As pessoas que são amadas, as pessoas que têm contato com a revelação de Deus, por meio do profético, por meio do transcendente, por meio do sobrenatural, serão poderosamente tocadas. Há uma fome. Quando eu comecei a estudar sobre criatividade um pouco mais a fundo, para entender assim, olha, se Deus me chamou para isso aqui, eu quero acertar, eu quero entregar o melhor. E nasceu essa jornada de escrever, de ensinar para despertar líderes. E eu tive um contato com um conteúdo que falava o seguinte, que historicamente a criatividade sempre esteve ligada ao espiritual, ao sobrenatural. As expressões, por exemplo, diante da arte, de admiração profunda, normalmente era como se aclamasse uma divindade. Então, os que se falava depois de uma apresentação de uma ópera, né, o que estava por trás de uma obra de arte, era assim, isso é inspirado. Isso é inspirado por um poder espiritual. Então, assim, havia um reconhecimento que aquilo que fala profundamente a alma, aquilo que sai de um comum e me revela o transcendente, não é algo da terra, é algo do espírito. E aonde está essa fome? Quem colocou essa fome no coração do homem? Né? Deus, ele quer ser encontrado. Deus deixou marcas, né? Para que, como diz em Romanos 1, Deus deixou marcas na criação. Deus quer se revelar por meio do que é criativo, do que é novo, do que é belo. E Deus se revela por meio do profético, da revelação. Já te vi pregando algumas vezes, né? E o nível de revelação é algo que nos toca profundamente. E como eu posso ser, por exemplo, ter uma revelação mais profunda da palavra, revelar esse profético que é presente para o mundo. Eu vejo um tempo assim, eu creio que nós veremos um tempo
onde as pessoas de maior influência, as pessoas de muita autoridade, pessoas de muito poder financeiro, pessoas que lideram multidões, eles vão procurar cada vez mais, assim, eu preciso de algo espiritual. E eles estão buscando em diversos lugares. E eles vão procurar os filhos da luz, eles vão procurar os que carregam a revelação, eles vão procurar aqueles que revelam a Cristo no mundo de hoje de uma forma incomum, ousada, criativa, sobrenatural. E como eu cresço nessa revelação, como eu revelo cada vez mais, sem meninice, com maturidade, mas assim, com profundidade mesmo. Essa questão de pais aos filhos, de filhos aos pais, não é só questão geracional, é a questão do cara falar bem assim, puxa, eu sou um profeta, mas eu preciso, o meu coração tem que se converter, eu preciso de um apóstolo para me direcionar como profeta. O apostólico sem o profético também está limitado. É a mesma coisa. E o profético sem o apostólico, ele fica ali estagnado. E às vezes o cara é um pastorzão, bicho. Às vezes o cara é um mestre. Sabe quando o cara... A Igreja Batista tem muito isso. O cara é um teólogo, o cara é um mestre. Fala assim, puxa, que palavra que esse cara tem. Mas a igreja não cresce. Por quê? Não tem profecia, bicho. Não tem um profeta para chegar e dizer, pá, né, vamos para... o rompimento. O rompimento. E não tem um apostólico para chegar e dizer assim, pastorzão, a gente precisa de uma direção, pastorzão. Você é fera, você cuida de todo mundo, mas... Sabe? Então, assim, a pergunta que eu faço, Marcos, para a gente terminar, é assim, o profético, o mover profético está aí, é uma realidade. Eu sou um pastor batista. Eu sei que aqui na igreja da cidade vocês vivem uma realidade diferente, mas a gente anda por esse Brasil e outros países. Quantos pastores batistas você conhece que diz assim, eu tenho um pai espiritual? Qual foi a última vez que você viu um pastor assembleano chamando outro pastor de pai? Quando que você viu um pastor da quadrangular chamando outro pastor de pai? Então, são só estruturas. São estruturas. São só títulos. Então eu vejo lá, agora mesmo no Bambu, pastores jovens e até velhos, cara de cabelo branco me abraçando, dizendo assim, pastor, faz 30 anos que eu sou pastor, a minha igreja é uma bênção. Mas eu estou sozinho, a gente só tem uma estrutura. Eu não tenho ninguém, pastor, eu não tenho um pai. Então, o profético veio, mas o nosso coração ainda não se converteu. Os pais não têm se convertido aos filhos. E os filhos não têm se convertido aos pais. Os ministérios precisam se converter uns aos outros. Meu Deus, meu Deus. E a igreja tem que ser uma família. Família, cara. E esse ambiente família, ele é muito poderoso. Mas vai acontecer, cara. E ele gera... E família é tão legal, né? Teve uma hora que você falou dos pinguins, né? A igreja que gera pinguim, todo mundo igual. A igreja da Antártida. Ai, cara, foi muito legal, gente. E aí, assim, a família... Mesmo que você tenha um filho parecido com outro fisicamente, são 2 planetas diferentes quando são 2 filhos, são 3 planetas diferentes quando são 3 filhos. Eu tenho 3 filhos. Nenhum é igual ao outro, né? É tudo diferente. E família é isso. É igual, mas é diferente, né? Tem os mesmos valores, tem os mesmos princípios, são frutos de uma cultura local, tem um DNA, mas são livres para se expressarem de jeitos diferentes, são acolhidos dentro de uma paternidade, e os bons pais, os bons mentores, eles reforçam o que cada um tem de melhor e conseguem criar e gerir, né, na verdade, né, que quem cria é Deus, mas assim, conseguem estar ali e liderar um ecossistema onde Exato. Tudo se revela de uma forma linda, poderosa, única, e Deus revela algo diferente por meio de cada um. E assim, você sabe que uma igreja de irmãos é uma desgraça, cara. Só irmãos, todo mundo amigão. Igreja de irmão é uma desgraça, porque assim, primeiro que irmão com irmão não gera filho, né? Irmão tá sempre junto, mas briga o tempo todo, né? E assim, você entende o que eu estou dizendo? Sim, eu tô falando, sem paternidade. Eu estou falando de mentalidade, porque sim. assim, lógico que se tem pai, mãe e filhos, vão ter irmãos. Mas Só irmãos. Veja bem, a minha filha,
ela tem uma mentalidade. O meu pai cuida de mim, a minha mãe cuida de mim, mas eu também quero ser mãe. Eu quero gerar filhos. Agora, uma igreja que não tem mentalidade de paternidade, de família, o que acontece? O cara é irmão a vida inteira, ele é só irmão. Ele não pensa assim, eu vou ser um pai, alguém cuidou de mim, eu vou cuidar. Agora, quando você tem essa mentalidade de família, a pessoa se multiplica, cara. Filho honra pai. E pai promove filho. Uma igreja só de irmãos, como você falou, é um quebra-pau lascado. Por que chamou um, não chamou outro? Por que esse fala, o outro não fala? Por que esse toca, o outro não toca? O meu pai gosta mais de um. Não, gosta mais do meu irmão. Não, cara, uma igreja de pais e filhos é assim. Os pais estão aplaudindo os filhos. Eu vejo da nossa igreja. Eu olho para alguns meninos lá, algumas meninas, eles são muito melhor do que eu, cara. Mas muito melhor do que eu. E eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora desses meninos irem. Eu tenho profetizado, eu tenho pastores que você conhece, são amigos seus, pastores que já estão muito melhores do que eu. E agora, eu sou pai, o que eu faço? Eu fico babando, cara, eu fico batendo palma. Bom. Eu falo, cara, esse cara vai ter uma igreja maior do que a minha, esse cara vai voar mais alto. Porque a alegria de um pai é ver o filho crescer. Agora, uma igreja de irmão é um puxando o tapete do outro, cara. Meu Deus, é bem isso. É bem isso. É loucura. E o grande ensinamento aqui que a gente tem é que o mover profético, que não gera paternidade, não cumpriu sua finalidade. Isso foi legal. Isso demais, demais, demais. E Deus está fazendo, não cabe numa geração só. É por isso que serão filhos que vão curar uma fonte que estava envenenada, que só pode ser curada com uma unção dobrada, só pode ser curada com alguém que nasce com a visão de que aquela fonte é um problema, que aquela fonte não pode continuar lá, que nasce com aquela indignação. Inconformados, né? Inconformados, mas ele pode porque ele foi enviado. Porque não pode ter uma geração também de gente que assistiu um tutorial e aprendeu um negócio lá por meio da tecnologia, agora acha que ninguém pode ensinar ele. E tem o criativo isso aí, né? Porque o Eliseu pega uma tigela com sal, né? Uma tigela com sal. Ué, mas por que uma tigela com sal? Quando chegar no céu, pergunta para ele. O Criador. Mas o Criador é cheio desses criativos, é cheio de ativar algo assim que ninguém estava imaginando. Excelente, muito bom. Pastor, todo mundo que quiser pode ir no Bambu? Não. Como é que funciona isso aí? Como é que funciona a seita? Ou aceita não? Aceita cartão de crédito. Aceita oferta, né? A gente... Esse bambu cada 2 meses a gente faz para pastores e pastoras. Mas todo pastor pode ir? Todo pastor. Então, assim, ele tem que ser amigo de um que vai, tem que achar alguma coisa na internet, tem que te ligar, mandar um inbox no Insta. Como é que funciona? É só procurar lá. Procura onde? A gente faz inscrição pela Primeira Igreja Batista, PIB Junquerópolis, né? Tá. E pode falar também no meu Instagram. Chama no inbox, Getro. Getro Paiva, PR Getro. Como é que eu faço para ir para o Bambu? Isso. Você dá as coordenadas lá. E tá aberto, não tem custo nenhum. O povo vai, hein? Vamos lá. Vai lotar o negócio. Vamos lá. Você faz inscrição? Faz inscrição. Tem limitação? 200 acabou? Tem porque não cabe não todo cabe. mundo, né? Então, os primeiros que fazem na hora da comida é a multiplicação. Você pega uma cesta de pão, começa a multiplicar lá. Cara, é muito legal. A gente come todo mundo junto lá, uns caldos... Coisa caipira, bicho. Caldo pantaneira. Aquela experiência lá, o monge e o executivo. Exatamente. Meu Deus, sensacional. E aquela dica de ouro, livro que o cara tem que ler, que marcou sua vida. Você tem alguma indicação? Cara, eu gosto do Poder Secreto do Jejum e da Oração, Mahesh Chavda. Eu acho que é uma chave que todo autor? Mahesh Chavda. Mahesh Chavda. É um indiano que ele começa a ter experiências através do jejum. O cara começa a ler esse livro, ele quer jejuar, cara. Primeira vez que eu fiz jejum de 40 dias só na água, eu li esse livro e fiquei doido. Eu falei, meu Deus do céu. Então, é bem fácil de achar. Mahesh Chavda, O Poder Secreto de Jejum e Oração. Para mim, foi um dos grandes livros da minha vida. Sensacional. Que tempo incrível. Tem uma palavra assim para um jovem, um Eliseu, que está aí no movimento e quer aprender mais. Uma palavra assim certeira para o coração dele. A gente vive um tempo hoje em que tem muitas
muitos chavões, sabe? E é um tempo muito de coach, palavras de afirmação, muitos chavões. E então a gente lê as coisas e a gente pensa que as coisas são automáticas. Então, onde você pisar a planta dos teus pés, você vai tomar, e pisa lá e toma posse. Mas veja bem, não é onde você pisa, é o que você carrega. Né? Então, quando os sacerdotes pisaram o Jordão, quando ele transbordava na ribanceira, eles pisaram nas águas do Jordão e Deus segurou a corredeira. E os sacerdotes pisaram as águas, mas o povo passou em terra enxuta. Mas as águas do Jordão só foram detidas porque os sacerdotes carregavam algo, eles carregavam a presença, eles carregavam a arca da aliança. Então, não são palavras bonitas, não é simplesmente pisar, não é simplesmente gritar, mas o que faz a diferença é aquilo que você carrega, é a unção que você tem. A salvação é de graça, Marcos, mas a unção tem um preço. Tem um preço, é um posicionamento. Tem um preço. Carregar a arca, viver na presença, abrir mão de muitas coisas. Eu abri mão de muita coisa na minha vida, por causa da supremacia mesmo, daquilo que Paulo fala, da revelação de Cristo. Eu abri mão de muita coisa, de muita coisa. E eu não me arrependo de nada. Assim, eu acho que eu preciso abrir mão de mais coisas, porque não tem nada mais precioso do que a presença, do que você estar mergulhar no profundo e viver realmente aquilo que Deus tem. Quando você está carregando a presença, onde você chegar, onde você pisar, as pessoas vão dizer, chegou alguma coisa aqui, tem uma presença aqui. Uau. Então, carrega a presença. Pode ser na empresa, leva pode ser a arca, na família. Leva a arca para o teu trabalho. Pode ser na faculdade. Leva para a faculdade. A hora que você chegar... O mar se abre. Cara, o Jordão vai tremer. Pode ser forte a correnteza. Pode transbordar. É isso. Pode estar cheio de iniquidade, problema, de rebeldia, de gente contrária. A presença é bruta. Vai parar. A presença transforma. Uau. Eu fui profundamente balançado, inspirado. Transbordou aí. Creio que se você estava conectado do começo ao fim, transbordou sobre você. Obrigado, pastor Jetro. Amém, cara. Obrigado, que Deus continue abençoando o projeto do Bambu. Deus continue abençoando sua casa, PIB de Junquerópolis, PIB de Andradina, esse povo lindo que tem sido inspirado por meio da sua vida e essa nova geração que vem pegando fogo. Amém. Né? Que não está subindo um monte para ver árvore pegando fogo, mas que está no mover de Deus, que é palpável nesse tempo e nessa geração. Amém. E Maranata, né? Que a gente viva a última unção. Deus te abençoe, obrigado por esse tempo, deixe seu comentário, vamos juntos, se falou com você, manda esse link para alguém, manda logo, compartilha no seu grupo de célula, pequeno grupo, eu não sei como é que chama aí, no seu grupo talvez de amigos do trabalho, talvez é um grupo de discipulado, é um grupo de ministério, compartilha lá e fala, olha, edificou minha vida, coloca algo curioso que Deus falou com você, uma frase, tantas frases boas aqui. Criative-se, o extraordinário te aguarda em Jesus. Continue inspirando, multiplicando o que você recebe na vida de outras pessoas. Tamo junto. E aí, espero que você tenha gostado desse episódio. Eu quero te lembrar que também nós estamos no Spotify. Pode deixar lá suas 5 estrelas para o nosso podcast. Criative-se também está no TikTok. Procura a gente lá. Criative-se Cortes no YouTube e também no Instagram, tá? Criative-se _podcast no Insta. Valeu, galera. Criative-se.